Então, agora dá sequência no nosso programa, nosso sadhana, que nós estamos fazendo no Krishna Lila, que está relacionado com o Gaura Lila. Por sinal, nós fizemos o alinhamento dos chakras finais? Eu já fiz o alinhamento dos 12 pranayamas. Tá bom. E os mantras. Ok. É porque eu peguei na parte dos mantras finais. Bom, então eu já vou dar, né, início na sequência que nós estamos fazendo do estudo dos versos chamados Shikshastakam e também, né, na história da vida desse personagem Chaitanya Mahaprabhu. Okay. E hoje nós vamos entrar pela primeira vez no verso 1. Não é isso, Devi? Verso 1. São 8 versos, lembrem-se que são 8 versos. E eu já falei que Chaitanya Mahaprabhu escreveu um livro, né, Devi? Já expliquei isso, né? Esse livro, ele foi... Eu falei para você, mas eu falei aqui na sala, no primeiro dia eu falei, não foi? Você lembra disso? Alguém mais se lembra? Né? Esse livro, Chaitanya Mahaprabhu escreveu esse livro, explicando ele sobre lógica, no sentido da criação. A lógica da criação. Mas ele entregou o livro ao rio Ganges, né, a mãe Ganga, que recolheu o livro, as informações e, né, preserva essas informações com ela. Desde então, ele fez um voto para o benefício dos Vaishnavas, de que ele não escreveria textos, né, em lógica, para não tirar, que seria a terapia da descoberta do quebra-cabeça, que seria no processo da criação. E também para não parecer ser superior aos Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu, ele, como sendo Krishna, a relação que Krishna tem com os seus devotos é uma relação de amor maternal. Ele cuida dos seus devotos com amor maternal. Então, ele não faz questão de parecer ser superior aos seus devotos. Ele não pressiona para isso, ele não exige esse comportamento do devoto de humilhação perante ele. Então, ele não tem esse procedimento nele. Então, ele vai tratar os seus devotos como amigos queridos, pessoas queridas, e não como seres que foram criados para adorá-lo. Não tem essa prerrogativa em Krishna. Tá? Esse comportamento não está presente em Krishna. São almas que são amigas. Então, ele trata com amor maternal de amigos. E, por amor aos seus amigos, que são os Brahmanas, Chaitanya Mahaprabhu percebeu que os escritos dele fazia com que os Brahmanas, amigos dele, se sentiam inferiores, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista, né, do ponto de vista filosófico, porque como ele, sendo a pessoa suprema, como que você vai argumentar com essa pessoa suprema? Então, não tem como. Entre nós, a gente até, né, debate entre nós. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Mas quando a pessoa máxima apresenta um Siddhanta, então você não tem mais o que falar, a não ser entender aquilo que está sendo dito. E Chaitanya Mahaprabhu percebeu que, eventualmente, esse procedimento dele fazia com que os devotos, alguns, né, se sentissem inferiorizados intelectualmente. Então ele decidiu que não escreveria livros. E ele só fez, então, esses 8 versos que são como pistas, tá? São como senhas, que abre para a dimensão do Krishna Lila, que é a parte interna do processo místico de Bhakti. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos entrar no primeiro verso. Eu vou pedir só um minutinho, tá? Um segundinho só, que eu vou só pegar um objeto aqui. E enquanto isso, eu vou pedir para que a Devi, por favor, Devi, faça a recitação novamente do Shikshastakam.
Om Cheto Darpana Marjana Dava Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kedava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Om. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dave, agora disponibiliza aqui na tela, compartilha aqui na tela, a tradução, são as duas versões, a tradução clássica, que é a tradução literal, e a interpretação seva para o verso. Certo. Vamos dar uma olhadinha de perto aí, né? Deixa eu ver aqui. Tulasi, você tá aí? Então pode deixar que eu veja aqui. Eu tô aqui, Dave. É que eu não consigo fazer isso. Você quer que eu faça o quê, Dave? É pra Não, passa para mim, Tulasi, por favor, aqui agora, a tradução, a interpretação desse verso. Nós temos foi passado no grupo, não foi? Foi. Eu passei, eu fiz um... Tá aqui. Não, tudo bem. Eu tenho aqui comigo, na verdade, eu tenho apenas a tradução clássica. Eu preciso da interpretação da seva. Tá? Eu vou ler a tradução clássica aqui, vou falando em cima da tradução, tá? Mas, por favor, consiga a interpretação da seva, tá? Que eu vou fazer a relação entre elas. Então, esse é o primeiro verso do Shikshatakam. São 8 versos, tá? Shikshatakam, Shiksha, que significa orientações, tá? Então, como tem, por exemplo, o Shiksha Guru. Shiksha, que significa orientação. Guru, ou professor. Tá? Nós conhecemos como mestre. Mestre, né, é uma palavra original, mais antiga, para se referir àquele que ensina, né? A palavra pedagogo não é... A palavra pedagogo, originalmente, né, era uma palavra grega, se referia apenas àquela pessoa que era, hoje em dia, seria o cara da van escolar, né? O rapaz da van escolar, que pega a criança e leva a criança para a escola. Na época, na Grécia, o pedagogo era aquela pessoa que ia na casa da família, pegava a criança e levava a criança até a escola, depois aguardava a criança sair da escola e trazer ela de volta. Esse era o pedagogo, aquele que transporta a criança. Hoje é o motorista da van escolar. Só que pedagogo se transformou em orientador, ensinador. Então, o pedagogo, né, o professor, tá, o orientador, o coach e o guru, todos têm a mesma conotação. São sinônimos entre si, tá? Se referem à mesma pessoa, aquele que direciona, aquele que indica o caminho. Então, como o pedagogo levava a criança até a escola, o mestre é aquele que leva o aluno, o aprendiz, o discípulo, até o conhecimento. Então, tem a mesma conotação. Professor, orientador, mestre e guru, todos têm a mesma conotação. Shiksha, que significa aquele que mostra o caminho, aquele que ensina, aquele que orienta. Shiksha. Então, o termo Shiksha Guru significa aquele que orienta e mostra o caminho, aquele que ensina, aquele que indica, tá? Essa é a orientação. Asta, que significa 8, né? Em sânscrito não, mais bengali, né? Que é o que eu conheço, assim, é a bengali. Ek, dui, ek, 1, dui, 2, tim, 3, char, 4, fast, 5, 6, esqueci, Shapta, Asta, 8, Norta, 9, Dasta, 10. Esqueci o 6. Como que fala o 6?
mas Asta quer dizer 8. Então, 8. Shikshastakam. Shiksha, orientações, Asta, 8 orientações, tá? Astakam. Aqui estão disponíveis as 8 orientações de Chaitanya Mahaprabhu. Peraí. Então, eu vou fazer aqui a primeira leitura, tá? Glórias, todas as glórias ao Shri Krishna Sankirtana. Sankirtana. Sam significa juntos. Kirtana, que significa entoar. Sankirtana. Entoar juntos. Shri Krishna, o cantar dos nomes de Krishna. O Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Sankirtana é o que nós fazemos na sala dos mantras. Nós entoamos os sagrados nomes de Sri Krishna em conjunto. Então, nós realizamos o Sankirtana. Então, nós fazemos um movimento em conjunto. E esse movimento chama-se Sankirtana, que significa entoar ou cantar juntos os sagrados nomes de Krishna. Glórias, o Jaya, né? Jaya, Sri Krishna. Jaya significa todas as glórias. Que assim seja, exaltado, elevado, enaltecido, né? Principal. Então, glórias, todas as glórias ao Shri Krishna Sankirtana, que é o cantar puro dos santos nomes do Senhor, né? Que remove do coração toda a poeira acumulada por anos. Tingui, acho que tem o microfone aberto. Eu acho que é o da Turas. Dá uma olhadinha, David. O seu também está aberto, David. Que remove do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada, né, que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. A poeira acumulada, que remove a poeira acumulada no âmago do coração. A poeira acumulada é como um espelho. Quando o apóstolo Paulo, ele até falou uma coisa muito parecida com isso daí, que ele disse e comentou o seguinte: agora que eu sou uma criança, é como ver num espelho embaçado, alguma coisa assim. E ao ver assim, vejo de forma turva. Mas quando eu crescer, né, aí sim eu vou ver as coisas de maneira muito clara. Ele falou isso daí. Quando eu crescer, vou ver as coisas de maneira clara. Então, um espelho, quando está empoeirado, a nossa imagem refletida no espelho fica turva ou fica indistinta. Então, aí nós vamos lá e limpamos ou removemos a poeira do espelho. E ao removermos a poeira do espelho, nós, então, podemos ver a nossa face, literalmente. Então, esse método de yoga, que é o processo de mantra yoga, pode ser utilizado em 3 níveis. Todo o sistema de conhecimento humano é dividido em 3 etapas: principiantes, médios, concludentes. Tá? Em sânscrito, Kanishta, Madhya, Uttama. Ok? Então, os mantras, eles também seguem essa mesma dinâmica. Há mantras que são kanishtas, que são protocolares iniciantes. Há mantras que são madhyamas, que são médios. E há mantras que são uttamas, que são elevados. São destinados para aquelas pessoas que já têm uma mente mais já refinada e experimentada no cultivo dos conhecimentos. Então, mantras kanishtas, madhyama e uttama. Iniciantes, médios, concludentes. Tá? O processo que nós utilizamos, que é o entoar do Mahamantra, aplica o princípio Uttama. Tá?
Então, o exemplo que os sábios dão para nós, que somos iniciantes no processo do conhecimento acerca dos assuntos de Krishna, e ao mesmo tempo entoamos o Mahamanta sem nenhuma compreensão completa daquilo que nós estamos fazendo, é como eles dizem, a metáfora que eles usam é receber um sapato grande quando você tem um pé pequeno. Então, um sapato grande para um pé pequeno. O que significa isso? Que o pé deverá crescer dentro do sapato para que se acomode nele. Então, nós recebemos o Mahamantra, que é um sapato grande. E nós estamos utilizando o Mahamantra. Eu acho que agora vamos ter microfonia. Eu vou aguardar a Devi tirar o som. Tá? Já tirou? Tá. Como chega o computador, fica próximo do outro, dá a microfonia. Então, ao entoarmos o Mahamantra, nós estamos realizando essa etapa final do processo, tá? Sem que nós tenhamos o conhecimento necessário do que está acontecendo. Então, o conhecimento tem a função de que nós entendamos a dinâmica e a dimensão onde nós estamos interagindo, tá? O Mahamantra, ele limpa o espelho da alma da poeira acumulada durante anos e anos, vidas e vidas. Nós nascemos e renascemos continuamente dentro disso que nós entendemos como a criação, que é o Jagat. Essa criação, toda essa manifestação que é mágica, é simplesmente mágico, é tudo incrível, mas é uma simulação de realidade com funções didáticas. Tá? E ela tem uma tendência de ser fragmentada, ou seja, as experiências que nós temos de individualização, de ideia de eu, é fragmentada. Então, quando nós olhamos no espelho, nós vamos partir do princípio de que esse cara sou eu. Porém, o tempo vai dizer que não é bem assim. E essa concepção errada do eu, essa visão turva, essa visão distorcida daquilo que nós somos, é o equivalente dessa poeira no espelho. E o Mahamantra vai gradualmente limpando esse espelho, tirando, removendo a poeira desse espelho. E na medida em que ele vai removendo a poeira do espelho na alma, isso, eu acho... Só um minutinho, pessoal. Eu acho melhor você ficar sentadinha. Eu acho melhor você ficar sentadinha. Eu não estou conseguindo me concentrar bem. Porque o equipamento é totalmente... Bom, dei uma microfonia aqui. Então, esse processo gradual de limpar a poeira, né, do coração se dá com o Mahamantra. Ok? Agora, o que acontece? Se você limpa uma coisa um dia e passa 3, 4 dias sem limpar, a poeira volta. Tá? Se você deixa de tomar banho com frequência, você vai acabar descobrindo, ou pelo menos outras pessoas vão dizer para você, né, que isso não é muito adequado. Enfim, as coisas não funcionam muito bem sem manutenção. A falta de manutenção indica, né, uma pessoa que eventualmente pode não estar muito bem de saúde mental. Por exemplo, outro dia nós recebemos uma pessoa aqui que veio oferecer para nós um curso importante de cabala, umas coisas assim. Ele queria fazer com a gente aqui no nosso espaço. Só que ele não cheirava muito bem. A impressão que nós tivemos é de que ele fazia alguns dias que não tinha tomado banho. E nós ficamos reticentes em fechar uma parceria com ele, porque uma pessoa que não toma banho não pode ser uma pessoa que tenha condições de dar orientações para os demais. É o básico.
Então, nós não conseguimos fechar parceria com ele. Essa pessoa. Nós ficamos reticentes, porque entendemos que tem uma falha conceitual. E, da mesma forma, quando nós negligenciamos essa limpeza interna e passamos muito tempo sem dar atenção a essa limpeza interna, do ponto de vista conceitual, isso começa a aparecer. Talvez entre nós a gente não perceba isso. Tá? Mas entre aqueles que são mais refinados, fica muito evidente. Por quê? Por exemplo, nesse caso, se você convive em situação, né, de rua, se você mora na rua, por exemplo, entre outras pessoas que vivem ali, você não vai sentir, né, fumantes, por exemplo, não se incomodam com a fumaça. Eles estão habituados a isso. Então, para eles, não é, né, assim, um problema. Mas para aqueles que estão próximos, passa a ser. De forma semelhante, as almas que não fazem a manutenção de si mesmas enquanto almas, entre nós, aqui, tipo, é tudo um. Estamos juntos no mesmo barco, é tudo igual. Parece, a diferença não aparece, porque nós não percebemos isso. Mas se nós somos expostas a um outro nível de seres, automaticamente essa diferença aparece. E incomoda. Então, se nós queremos ser, né, se nós realmente queremos entrar nessa dimensão superior, onde nós nos relacionamos com seres superiores, a manutenção é importante. E não é uma manutenção fragmentada, compartimentalizada, bipolarizada. É uma manutenção continuada. Então, essa manutenção tem que ser feita. E essa manutenção, através do Mahamantra, ela se dá de forma muito eficiente, eficaz. Não basta que o ser observe protocolos simples e entoie esse Mahamantra continuamente, que ele é um sistema autorizado. Tá? Eu até coloquei aqui essa foto de fundo, é que saiu ao contrário. Não sei se para vocês aparece ao contrário aí. Né? Olha lá. Porque BBC, eu quis fazer um trocadilho, né? Que é Bhakti. Deve, fica atenta nos microfones, por favor, querida. Tá? Estou com o microfonezinho aberto aí. Eu acho que é o da Ana Cristina. Mas fechou. Bhakta, um Bhakti continuamente. Né? Lá atrás você pode ter BBC, novidade. Né? Quer dizer, a notícia é essa. Ok? Banhar-se em Bhakti continuamente. Peguei uma caroninha aí e aí estou dando essa notícia, que na verdade não é uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente tem que saber. É banhar-se em Bhakti continuamente. E o Mahamantra tem essa função. Nós nos banhamos em Bhakti, ou seja, em Bhakti Yoga, né, união com o absoluto continuamente. E quando nós estamos em contato com algo adstringente ou purificante, nós nos purificamos. É assim que funciona. Então, por exemplo, se nós colocarmos um cadáver na rua, exposto ao sol, aquele local onde tem uma sujeira, uma impureza, com o tempo o sol esteriliza aquele ambiente, o sol não se contamina e o ambiente fica purificado. É assim que funciona quando um objeto ou algo impuro entra em contato com um, né, esterilizador. Da mesma forma, o nosso coração está empoeirado devido a anos e vidas cultivando um modelo, um estilo de vida baseado, né, em ideias distorcidas acerca da realidade e também em comportamentos que nos contaminam. Então, devido às nossas contaminações e empoeiramentos, nós não enxergamos o eu propriamente dito. Nós enxergamos apenas aquilo que nós vemos quando olhamos no espelho, que é uma distorção de realidade. Esse espelho tem que ser limpo, para que a gente possa ver diretamente o eu. E isso tem a ver com, né, esse processo. Como são muitas vidas, então esse mecanismo de limpar o coração não é algo
que acontece imediatamente. Você precisa de ter um pouco de paciência e persistência para continuar limpando esse coração até que você possa ver diretamente o eu. E quando você vê diretamente o eu, ou sentir, experimentar diretamente o eu, não tem mais volta, porque você vai gostar muito disso. Vai por mim. E eu não estou falando isso por mim apenas, não, tá? Tem uma dinastia imensa de outros mestres realizados, devotos, iluminados, seres místicos, amantes de Krishna, que falam exatamente o que eu estou falando. Aliás, eu estou repetindo o discurso que eles já fizeram antes de mim. Agora, eu estou falando por mim também. Porque isso é um efeito padrão. Tão logo você limpa o coração, e não precisa ser 100% limpo, já assim, um pouco de limpeza já dá para ter a percepção, aí ocorre o estímulo para continuar limpando. Mas é natural que você também se sinta completamente integrado em Krishna, de tal maneira que você queira experimentar mais e mais. O Mahamantra não tem diferença da pessoa Krishna, é uma forma estética diferente. Mas em termos de Shakti e potência, não tem diferença. É a mesma coisa, da mesma natureza. É da dinastia transcendência. Então é transcendente. O Mahamantra é um princípio transcendente. Então, quando nós entoamos o Mahamantra puramente, no âmago do coração, e o que significa puramente? Não significa que você tem que ser puro. Significa que você tem que ser, assim, consciente. Significa que você tem que fazer um investimento de presença de espírito, com intensidade e com verdade. Não precisa ser muito, você não precisa necessariamente cantar muitas vezes, mas as poucas vezes, as vezes que você entoar, deve ser feito de uma maneira integral, com a dignidade que o mantra merece. Então, estudar esses versos vai nos ajudar a entender a dignidade que o mantra tem, e nós vamos nos tornar conscientes dessa dignidade, e em função disso é que nós vamos melhorar a nossa utilização dessa tecnologia, que é o Mahamantra. Então, glórias ao Sankirtanam Jagya, né? Que é o cantar puro dos santos nomes do Senhor, que remove do coração, olha lá, toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Será que eu não conseguiria eu mesmo a função de apagar os microfones que estão abertos? Porque, eventualmente, por acidente, os microfones se abrem. E aqui dá um incômodo aqui. Não sei se para vocês acontece a mesma coisa aí, mas para mim atrapalha bastante aqui. Então, pessoal, por favor, fiquem atentos nos seus microfones, porque está interferindo aqui na gravação, tá? Opa, perdão. Então, o fogo da vida condicionada, o fogo dissolve tudo e transforma tudo em cinzas. Tá? Os nossos corpos são cremados depois que nós deixamos eles, e se transformam em cinzas. Então, o fogo devastador vai cremar os nossos corpos continuamente. E se nós estivermos com o espelho coberto, isso vai impedir com que nós possamos sair da condição de condicionamento. E por condicionamento, nós queremos dizer que a pessoa deverá renascer continuamente. Isso não é muito bom, a gente já sabe disso, nós temos falado sobre isso algumas vezes, né? Para tornar claro que essa situação, ela não é favorável. Tudo bem, a gente já está nessa daí, não tem como resolver isso, né? Não adianta, como se diz, chorar o leite derramado, como o ditado, né, fala. Então, nós já estamos envolvidos nesse processo. Entretanto, nós temos que saber que nosso destino final não é ser humanos. É uma função didática ser humano. Nós temos que nos humanizar e transcender isso. E o Mahamantra favorece para esse processo, porque nós limpamos, né, o coração da ignorância, do medo, né, do sentido de desistência, que é a autossabotagem, e com isso nós desenvolvemos a determinação resoluta de fazer dessa vida uma justificativa plausível como tese para não ser mais redundância. Ou seja, para nós não termos que renascer como ser humano novamente.
É esse o propósito do curso de Bhakti. A evolução tem um propósito. Evolução não é só evoluir eternamente. E aí, como é que fica? Você entra num curso e você vai para a escola eternamente sem saber o... Não é assim. Tem um fim a evolução. Significa romper o renascimento. Romper o ciclo do samsara. Quebrar o ciclo do samsara. Parar de renascer como ser humano. Transcender. Passar de ano. Para isso nós estamos estudando. Para passar de ano. Esse movimento de Sankirtan, né, que é o cantar puro dos santos nomes de Krishna, é a principal bênção para toda a humanidade em geral. Ou essa afirmação é uma pretensão, ou essa afirmação é apenas para engrossar o caminho da religião, ou seja, aumentar os adeptos dessa religião, ou essa informação tem um caráter de informação. Aí a gente tem que decidir para verificar do que se trata essa informação. Porque, olha só, existem muitas formas de bênçãos, existem muitas religiões, existem muitos caminhos espirituais, existem muitas técnicas espiritualistas, mestres, professores, meditação. Nós estamos expostos a tudo, todo o bombardeio de informações que chegam até nós nos influencia para tomar decisões. Nós somos os compradores, logicamente temos direito de decidir qual dos produtos nós vamos adquirir. Tá? Então, de repente, nós nos deparamos com essa informação. Esse movimento, ou seja, aí se fala, foi traduzido como movimento. Mas essa ação, essa yoga, esse Bhakti Yoga, essa ação de yoga, que é o cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É a principal bênção para toda a humanidade geral. É a principal bênção. Daí agora a gente tem que verificar se essa afirmação é a principal bênção, se essa afirmação ela procede do ponto de vista técnico enquanto informação, ou ela é um estímulo da religião para que você se torne um adepto. Tudo bem. Se for um estímulo da religião para que nós nos tornemos adeptos, tá tudo bem, porque as religiões têm direito de fazer isso. Assim como as lojas de roupa também têm direito de dizer que as roupas delas são as melhores. Assim como todo vendedor de perfume tem todo o direito de dizer que esses perfumes são os mais perfumados. E por aí vai. Todos têm direito de fazer a propaganda, porque nós somos consumidores e nós gostamos de ouvir elogios daquilo que nós vamos adquirir. Então tá tudo bem. Mas a decisão final é nossa. Então temos que verificar se a propaganda procede ou se é rótulo. Porque e se for, é a principal bênção. Existem tantas bênçãos, porque essa seria a principal. O que justificaria essa afirmação? Por que nós deveríamos acreditar nisso ou colocar isso na pauta como sendo relevante no nosso critério de avaliação? O que faria dessa afirmação? O que faria desse entoar desse sistema, Bhakti Yoga, entoar o Mahamantra, como a principal bênção, não apenas para os brasileiros, para os, o povo escolhido, mas para toda a humanidade em geral. Para toda a humanidade inclui todos os seres viventes. Porque a humanidade não significa só seres humanos, Também tem isso. Nós somos predominantes. Aí nós dizemos humanidade. Mas nós vivemos num ecossistema. Com muitas outras entidades vivas. Então, acontece que pessoal, acontece que de todos os conhecimentos disponíveis na Terra, e aí eu estou falando com vocês como um pensador livre, vocês são livres também. Então vocês podem decidir como vocês quiserem. Eu sou livre, vocês são livres. Nós somos livres. E a decisão é nossa, com base no nosso livre-arbítrio, com base na nossa capacidade intelectual de decisão. Mas de todos os conhecimentos da Terra disponíveis para seres humanos,
aqueles que ensinam os seres humanos a deixarem de renascer como seres humanos são superiores. Eles podem não ser efetivamente pragmáticos imediatamente, porque o conhecimento que levou à descoberta da penicilina é muito importante e uma bênção para a humanidade, porque a penicilina alivia a dor. O conhecimento que levou à descoberta da anestesia é uma misericórdia para nós humanos. Mas nós renascemos e ficamos dependentes da penicilina e da agulha do anestesista, do dentista. Várias vidas. Não é tão funcional assim. Embora seja misericórdia, não é definitivo. E assim é para todos os conhecimentos científicos. Eles são misericórdia para o nosso bem-estar. Mas eles são redundantes, então não são eficazes. Eles são apenas eficientes. Porque o problema volta depois de novo. Agora, daqueles conhecimentos que estimulam o ser a transcender, esses são superiores. Como o próprio Jesus dizia, né? Aqueles que, como ele disse, aqueles que guardam seus tesouros na terra estão preservando o patrimônio para as traças. Vejam os faraós. Então, aqueles que guardam tesouros no céu, esses são investidores inteligentes, porque transcendem, né, a ignorância. Então, todos os mestres superiores vão apontar para essa direção. Os mestres médios vão ensinar vocês a evoluírem. Temos que evoluir, precisamos nos purificar, precisamos nos melhorar como seres humanos, precisamos fazer um mundo melhor. E isso está corretíssimo. Mas essa é uma orientação média. A orientação superior é, para além de tornar o mundo melhor, transcender a esse mundo, deixar de renascer. Essa é a orientação superior, Uttama. Tá? O Mahamantra, ele não é só entoar o Mahamantra, porque você vai entoar o Mahamantra, na medida em que você vai entoando o Mahamantra, a pessoa vai aprendendo sobre o Mahamantra. Ela vai descobrindo a função técnica por detrás do Mahamantra. Nós entoamos, por exemplo, 108 vezes o Mahamantra, certo? No Japamala. Por que 108? Podia ser 114, 213, 66, 99, um número interessante, né? Tem a rota 66 lá, não? Né? Mas 108, de onde é que foi tirado esse valor matemático? Quem fez isso? Qual justificativa? Que reunião foi essa que não me avisaram e decidiram que seria 108? Esse processo de entoar 108 vezes já existe há milhares de anos, tá? Quando Jesus apareceu na Terra, os mestres védicos já entoavam 108 vezes os santos nomes há milhares e milhares de anos antes de Jesus, ou antes de qualquer outro mestre. Já existia esse processo de 108. Então, 108 não é uma coisa recente. Agora, por que 108? Veja bem, vocês estão vendo essa bolha aqui atrás? Imagina que essa bolha é a Terra. Agora, imagina que essa letra B, eu não sei se vocês, né, conseguem ver daí, mas se nós pegarmos a Terra, se nós pegarmos a Lua, a distância entre a Lua e a Terra, a circunferência da Terra, a circunferência da Lua, nós pegarmos uma Lua e colocarmos uma luazinha atrás da outra 108 vezes, dá exatamente a distância da Terra para a Lua. Agora, como é que esses homens do passado, sem computadores, sem tecnologia, sabiam disso? Outra coisa, se nós pegarmos o Sol e a Terra, 108 vezes a circunferência do Sol, exatamente 108 vezes, dá a diferença, dá a distância entre a Terra e o Sol, 108. Agora, como é que esses homens do passado sabiam disso sem computadores e sem tecnologia?
Das duas, uma. Ou eles são esse pessoal que ganha na loteria 3, 4 vezes por ano, né? Que é uma coisa meio incrível, uma jogada, né? Assim, perfeita. Ou então essa informação veio de fora. Porque, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente já sabe disso. A gente já sabe que a Terra tem rotação, translação, precessão, a elíptica, nós temos toda essa informação. Imagina que a gente pega uma nave espacial, digamos, e vamos visitar um planeta 1000 anos mais jovem que a Terra. Só. Eles não têm essas informações. Se nós passarmos essa informação para eles, eles terão. Então, essas informações, elas vêm de fora. Nós recebemos as informações e utilizamos elas. Então, quando nós entramos 108, nós estamos alinhando o nosso sistema de recepção, que é o nosso processador, a glândula pineal, todo esse mecanismo de assimilação de dados, com o chamado Final Tunis, que é a métrica perfeita da criação. De como é que nós estamos estruturados dentro da criação. Então, isso é uma espécie de senha. Nós entramos na senha. Com a senha, nós entramos na rede. E ao entrar na rede, nós assimilamos dados. Tá? Esse Mahamantra, quando nós entoamos ele, tem tecnologias de informação dentro do Mahamantra que vocês ainda não têm acesso por completo. Mas tem muita informação dentro do Mahamantra que não está completamente disponível imediatamente. Entretanto, ao entoar continuamente o Mahamantra, esse modelo, ou essas informações, elas entram no seu campo de dados e provoca transformações no ser. O ser se purifica e passa a ter o que se chama de Vijnana, que significa catarsis, ou experiências místicas com a transcendência, o que eventualmente desperta no coração amor a Deus. E o ser que desperto para a experiência de amor a Deus, esse ser, ele passa a ser da natureza Deus. Porque você se torna unificada com o princípio que você ama, com a pessoa que você ama. Né? Não tem as mães com o sexto sentido, a questão da telepatia, que fala, estamos conectados e tal. E isso se dá em função do fato de que, né, os sábios dão o exemplo da tartaruga chocando o ovo. Como que uma tartaruga choca o ovo? Vocês já viram uma tartaruga chocando o ovo? Quem já viu uma tartaruga chocando? Chocando, botando sim, eu acredito que muitos já tenham visto, mas chocando. Tartaruga não choca os ovos. Ela coloca os ovos e vai embora. Como que ela choca os ovos? Meditando neles. A tartaruga não medita nos ovos. Mas ela sabe que os ovos vão brotar. Então os sábios, eles dizem que eles vão dar essa metáfora, que nós amadurecemos o nosso amor através do mantra, exatamente como as tartarugas chocam seus ovos, pareando com eles. Então, ao parear, nós ficamos unificadas como almas com a dimensão, que é a dinastia absoluta, que é o Mahamantra, é da dinastia absoluta. Ao fazermos o pareamento com o Mahamantra, nós nos tornamos unificadas com essa dinastia, com essa dimensão absoluta. Então, nós nos tornamos disponíveis para experiências absolutas. Agora, é claro que é um benefício que está disponível, mas o jogador tem que se interessar pelo assunto. E aí, depende de quanto esse jogador está predisposto a investir nessa estrutura. Por isso é necessário, os sábios orientam que o sadhana deve ser feito com continuidade, ele não pode ser fragmentado. É como uma mesa, que você limpa um dia. Se você limpar no outro dia, automaticamente ela vai acumular sujeira.
Então, a continuidade do processo de entoar o mantra, acompanhado de uma exposição ao princípio esterilizador, que é o sol, faz com que esse ser fique purificado. E esse ser purificado desperta o Vijnana, que significa realização Brahman, ou do absoluto, o que provoca, naturalmente, estados de êxtase, de ternura e de amor no coração. Esse ser que experimenta o êxtase da ternura e do amor no coração já faz parte da dinastia transcendente. Já é um ser transcendente. Ainda está no corpo? Tá, tudo bem. É uma questão de tempo. O corpo vai se dissolver mesmo. Mas esse ser já é um ser transcendente. Ele já não é mais um ser humano comum. É um ser transcendente. Ele já faz parte da dinastia transcendente, porque tem as mesmas características de seres transcendentes, ou seja, amantes, seres saturados de amor, compaixão. Então, eles já estão na fase perfeita. Muito embora ainda não sejam perfeitos, mas já estão. Já fazem parte da dinastia de seres perfeitos. Automaticamente, a humanidade não é mais o ambiente deles, porque a humanidade não é um ambiente para seres perfeitos. A humanidade é um ambiente para seres contaminados e que gostam disso. Então não é mais funcional esse ser renascer como ser humano. É por uma questão racional essa conclusão. Não é uma decisão de fé. Toda escola faz isso. Toda universidade faz isso. Toda empresa faz isso. Qualquer empresa sabe que um funcionário tem qualificação, já joga ele para frente, promove ele. É racional, é inteligente fazer isso. Então não é uma decisão de fé, é uma compreensão. Tá? Por isso, esse Mahamantra é a bênção principal para toda a humanidade, porque qualquer ser humano, inclusive índios, aborígenes, mulheres, crianças, velhos, adultos, qualquer ser, de qualquer lugar do planeta, independentemente de qual área, de qual circunstância esse ser esteja, se ele entoar frequentemente, puramente, e aí por puramente nós estamos falando, né, de dignidade com o qual ele faz, ao mesmo tempo em que ele faz com frequência, entoando os santos nomes puramente, ele desperta no âmago do coração o Vijnana, que é o Param Brahman, a verdade absoluta, e desperta no coração compaixão e ternura, amor, o que faz com que esse ser tenha um olhar de compaixão pela humanidade. Ele vai continuar brigando com a humanidade? Pode acreditar, vai. Porque é assim que é. Todos são batalhadores e mães nunca deixarão de brigar com seus filhos quando eles fazem coisas erradas. Mas isso não significa ódio, ressentimento no coração. Compaixão não significa que a pessoa fica lerda, lesa, irracional. Tá? Então, o ser desperta compaixão, inteligência espiritual e se torna parte da dinastia transcendente. Automaticamente, quando esse ser deixa esse corpo atual, ele é integrado no ambiente onde ele é acomodado de acordo com a sua natureza equivalente, ou seja, transcendente. Então, é uma despedida da humanidade, caso você queira utilizar o recurso. Se não, não tem problema, pode fazê-lo como religião. É piedoso. Você pode fazer esse processo como uma religião, que você faz eventualmente, para se sentir bem, para se conectar, não tem problema nenhum. Mas o benefício máximo não é esse. O benefício máximo é que isso torna você capaz de usar esse personagem atual que você está vivendo como uma plataforma de lançamento para ascender aos céus e não retornar mais ao ciclo de renascimentos e mortes. Esse é o benefício máximo. É obrigado a aceitá-lo? Absolutamente não. Mas aqueles que o aceitam se beneficiam de forma equivalente. Por isso, esse movimento, esse processo, esse Bhakti Yoga é a bênção principal para a humanidade em geral. Mas o quanto o jogador estará disposto a colocar
esse investimento em ação depende do jogador. E fragmentação, bipolaridade, letargia, cansaço que não acaba nunca, significa que o jogador não está predisposto a investir. E aí o resultado é equivalente. Não é que ele vai ser castigado, vai ser punido pelo destino, nada disso. Mas, infelizmente, o Vijnana, que é o êxtase da realização suprema, também não estará disponível. Tá? E por que, né, ele é a bênção principal? Prosseguindo. Porque ele é a vida de todo o conhecimento transcendental. Ele é a vida de todo o conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental é conhecimento acerca da natureza do absoluto, sem distorções, sem falsas acusações, sem ignorâncias, compreendendo a natureza desse ser pessoal, inteligente, de bom senso, pacífico, gentil, amoroso, predisposto, altruísta, cooperativo, que gosta de pessoas limpinhas e perfumadas, que ninguém é obrigado a conviver com gente mal cheirosa. Nós, por exemplo, não podemos contratar o serviço do rapaz, que ele não cheirava bem. A David disse, não, eu não tenho como. Só de ele entrar aqui já me incomoda. Mas David, ele tem muitos conhecimentos. Eu sei, mas não dá. Me incomoda. É isso. Incomoda. Então, por que Deus é obrigado a conviver com um ser mal cheiroso que incomoda? Não é necessário. Ele tem direito de ser feliz. Nós temos que ser limpas, perfumadas, graciosas. E para isso precisamos nos limpar constantemente. E a manutenção da nossa limpeza. Esse processo de Mahamantra, ele nos convida a fazer a limpeza constantemente da alma. A alma está há muito tempo sem banhozinho. Então a gente tem que banhar com todo carinho, com todo cuidado para recuperar o tempo perdido e depois, de estando mais ou menos em ordem, fazer a decoração final. O conhecimento transcendental, a vida de todo o conhecimento transcendental é a compreensão de que nós estamos destinadas à transcendência. E essa compreensão, ela não é utópica, ela não é idealística, ela é uma informação objetiva. E você tem que ser prático, pragmático. Nós temos que ser práticos de pegar essa informação do ponto de vista objetivo e não como uma utopia idealística, porque isso transfere para o futuro um movimento que deve ser feito agora. Não é assim que foi dito? Bem, vamos embora. Esperar não é saber. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Né? Não é para o futuro, é para agora. Nosso caso é urgente. Nós já estamos em prejuízo. Porque nascemos num corpo de carbono que se dissolve. Já é prejuízo. E vai deixar para o futuro ainda. Eu não sei. Individualmente, cada um pode tomar a decisão que quiser. Não me parece ser uma decisão muito sábia, nem muito proativa. Mas, né, todo mundo tem o livre-arbítrio, então, naturalmente, né, a gente respeita isso daí, tá? Então, pessoal, para finalizar, porque eu tenho agora só um restinho de bateria aqui no equipamento, eu vou finalizar aqui, olha só. Ele aumenta o oceano de êxtase transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar da paz e da felicidade pela qual nós sempre, sempre ansiamos. David, eu posso pedir só para que você desça aqui com o seu computador, que aí eu continuo com o seu, tá? Caso o meu acabe a bateria, tá, pessoal? Eu vou continuar com, né, na tela da David, tá? Eu tô aqui no jardim e eu não trouxe o nosso carregador. Tá? Não sei se ela me ouviu. Você consegue ir lá, Rosa, por favor? Ele aumenta o oceano de êxtase transcendental, ok? Ele aumenta o prazer de ser feliz, ele aumenta o prazer da vida, ele produz Ananda, que é a substância superior à qual nós estamos destinadas, e nos capacita com conhecimento,
com sabedoria, com a determinação necessária para saborear, experimentar plenamente, né, ou completamente, o néctar da paz, ok? E da felicidade pela qual nós sempre ansiamos. Tá? Então, toda a nossa intuição de paz, de felicidade, ela se dá através desse método de limpar o coração, limpar a mente com o Mahamantra. Então, essa é a orientação de Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Agora, já temos a tradução, a interpretação da Seva disponível? Sim. Já temos? Eu tenho ela. Mas... Pode? A polícia, ela compartilhou nos buscadores. Uhum. Muito bem. Eu vou ler aqui, então. A Tula se passou aqui, eu vou passar aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu... Bom, vocês têm aí a tradução clássica, eu vou ler aqui a interpretação, que nós fazemos uma interpretação, que é uma dissertação acerca dos versos. Nós mantemos os versos no original, para que vocês saibam como eles estão no original, e fazemos uma interpretação de cada verso, tá? Que seria uma extensão, um estudo de cada um dos versos, tá? Então, vou ler continuamente aqui, tá? Eu não vou pausar, porque eu já pausei, já falei o que eu tinha que falar sobre ele agora, nesse momento, então eu vou fazer uma leitura continuada, tá? Vou fechar essa câmera. Om Chitodhar Paramarjanam Bhava Mahadavagni Nivapanam Shreya Kerava Chandrika Vitaranam Vijavadu Jivanam Anandam Buddhivadanan Pratipadan Punamrita Swadanam Sarvatman Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Hari Om Shanti 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 Swaha Om. Tradução clássica, e agora, então, a interpretação da Seva. Glórias, glórias, todas as glórias sejam para o cantar puro dos santos nomes do Senhor no âmago do coração. Esse cantar transcendental dos santos nomes de Sri Krishna, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É a bênção principal para toda a humanidade em geral, porque ele limpa o espelho da alma, da poeira, da ignorância acumulado durante anos e anos, vidas e vidas, em que ela vagueia desamparadamente no ciclo do samsara, nascendo e morrendo continuamente, extinguindo assim o fogo devastador das misérias da existência material, libertando-a para todo o sempre. Em verdade, o cantar puro dos santos nomes de Sri Krishna espalha os raios favoráveis da lua da bênção e concede a experiência direta de amor puro ao Supremo Senhor de toda a criação. Assim, o entoar do Mahamantra nos capacita a saborear plenamente o néctar da paz, da prosperidade e da felicidade pela qual nós, almas condicionadas, sempre, sempre, sempre ansiamos, porém não sabíamos como obter. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Ok? Então, muito bem, eu vou pausar aqui, tá? E a gente vai então finalizar com o Mahamantra, agora já, né, com essa informação disponível, né, interagindo conosco dentro do nosso estado de consciência. E quando você faz o Mahamantra, você já, sabe, fica sabendo que esses 108 mantrinhas que você faz equivale a um passeiozinho daqui até o sol.
São 108 mantrinhas que equivalem a 108 passos que fazem com que você atravesse toda a estrutura do universo. Porque essa métrica de 108 é uma constante universal. E essa constante universal define esse universo específico com o qual nós estamos interagindo. Então, ele transcende. 1, 0 e 8. O 1 é quando você inicia o processo todo. O 8 é o retorno. E o 0 é o buraco infinito, que não tem fim nesse processo. Agora, se juntarmos 1 e 8, temos o 9. 9 é uma haste com um reservatório no topo. É uma plataforma de lançamento. E daí nós transcendemos. Tá? Então, essas sublimações do processo estão embutidas no contexto do conhecimento da tecnologia do mantra, mas o que nós vamos fazer agora é entoar o mantra puramente no âmago do coração. Nós só temos que fazer isso, entoar puramente. Mas, Devananda, você não sabe como é meu coração. Então, eu estou fora de questão, estou fora da chance. Não, não tem nada a ver. Tá? Não é nada disso. Entoar puramente no âmago do coração significa, como eu falei, para finalizar mesmo assim, e tornar essa ênfase bem evidente, para você não se confundir enquanto você faz o seu processo, entoar puramente no âmago do coração tem a ver com você fazê-lo com a dignidade que o mantra merece. Tá? Com a dignidade que o processo merece. Eu nunca pedi isso para vocês, nunca exigi para vocês isso daí. Mas eu vou dar uma dica. Tá? É assim, ao acordar para fazer mantra, se possível, aqueles que querem melhorar a performance, tome um banhozinho. Coloque uma roupa apropriada. Não precisa ser uma roupa exuberante, mas uma roupa limpa. Escolha um local adequado. Sente-se de maneira adequada. Acordar e fazer o Mahamantra na cama, com a roupa que dormiu. O Mahamantra é transcendental. Ah, mas Deus está vendo o meu amor. Tá, com certeza. Mas como você está oferecendo a dignidade que ele merece? Muda o contexto. Tá? Então, atuar ou agir de maneira que você está oferecendo ao mantra, ao momento, ao seu processo, a dignidade que o processo merece, significa que você está consciente, com o espírito presente do que você está fazendo. Então, melhora a qualidade do produto final. E mais rapidamente você alcança o resultado desejado. Tá? Então, os sábios, normalmente, ao acordar, despertar pelas manhãs, tomam um banho. E não é um banho, aquele banho que a gente costuma tomar. É um banho protocolar, é um banho purificatório. Tá? 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, roupas limpas, local limpo, mente limpa, corpo são, mente sã, transcendência.